insônia, síndrome do pânico, ansiedade, falta de foco, falta de disposição, gastrite, síndrome do intestino irritável, alergias, intolerâncias alimentares. Você já teve alguma desses sintomas? Seja muito bem-vindo, nós somos o Eleve-se, eu sou a Lorene. Laodiceia. E eu sou a Casey. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que pode causar todos esses sintomas. Você já ouviu falar sobre a síndrome de burnout? Hoje a gente vai falar um pouquinho dela, um pouquinho de estresse. Então, para começar, a gente vai explicar o que é isso, psicóloga? Fala pra gente. O que é esse tal de burnout que tá todo mundo falando? Burnout é uma doença mental, na verdade, né? Então ela é uma patologia, onde a pessoa chega na crise do burnout, chega na síndrome do burnout por estar passando por momentos de estresse crônico. Então, muito tempo estressado. E muito tempo não é um dia, 2 dias, uma semana. Às vezes a pessoa está meses numa rotina exaustiva, estressante, então ela adoece. A síndrome do burnout é uma patologia, a pessoa fica emocionalmente adoecida. E o que é que ela vai apresentar desse sintoma? Que eu posso falar assim, não, agora você está no burnout. Esses que você falou no começo. Mas pode virar. Ah, doença mental? Doença mental pode virar física? Pode virar física. Na verdade, o que acontece é que a pessoa quando ela adoece, que a gente diagnostica, né? O médico que vai diagnosticar. Então, eu estou com síndrome do burnout. A pessoa, ela começa a apresentar sinais de exaustão, no sentido dela não conseguir mesmo dar mais conta de si, não consegue mais conduzir a vida. Então é um estresse, a gente costuma dizer que a pessoa entra em colapso, né? Então tem muitas crises de choro, muitas vezes, não consegue resolver tarefas simples, tem dificuldades de concentração, né? Irritabilidade, entre outros, né? Esses são os principais assim que aparecem. Mas o que acontece é que para a pessoa chegar nesse estágio que daí ela precisa tratar, ela já ultrapassou todos os limites, né? Já passou muito os limites do cansaço e do estresse que pode ser prevenido antes de chegar numa síndrome, né, do burnout. E o que acontece é que quando a pessoa, a gente diz que ela foi diagnosticada, precisa fazer o tratamento, se ela nesse momento ainda assim não para e não se trata, ela pode desenvolver outras doenças aí físicas, que é o que a gente falou, de gastrite. Muitas vezes quando chega já está, né, com gastrite, mas as alergias, e pode acontecer muitos casos até mais graves de infarto, AVC. Por quê? Porque a pessoa está colocando o corpo dela num estado em que o corpo não tem mais condição de trabalhar. Então é como se você ligasse o motor do seu carro e deixasse ele o mês inteiro ligado. Chega uma hora que ele começa a colapsar, as peças esquentam demais, né? E aí começa a derreter o fio, estragar uma peça, gastar as peças, o corpo começa a colapsar mesmo. Então, muitas vezes as pessoas adoecem fisicamente porque não reconheceram os sinais do estresse e do cansaço que poderia ser prevenido muito antes, né? O corpo ele vai falando. Na verdade, o nosso corpo vai dando sinais o tempo todo de que algo não está bom, de que você precisa parar. Então, tô falando aqui com medicamento no pescoço de quem está estressada aqui. Então o corpo vai dando esses sinais de que você precisa olhar. É um torcicolo, é uma tendinite, é uma dor de cabeça sem explicação, uma dor de estômago, um enjoo, alguma coisa, e a gente vai atropelando isso e vai, que é o que eu falo, os remédios imediatistas, né? A gente vai lá, nossa, eu tô com uma enxaqueca horrível, eu tomo 500 medicamentos e vou trabalhar, finjo que nada tá acontecendo. Eu tô com uma dor aqui, eu tomo remédio e vou trabalhar com essa dor. E vou ignorando tudo isso. Então, queda de cabelo, crise de ansiedade, insônia, são alguns dos sintomas que já acendem aquela luzinha. Se você tá sentindo algum desses sintomas, sempre dormi bem, agora não durmo mais.
acordava super descansada. Agora eu acordo e parece que eu nem dormi. Isso já é algo que é o seu corpo te dizendo, olha para isso, vamos repensar, vamos recalcular a rota para ver aonde que a gente vai chegar disso tudo. E quando a gente não dá sinais, é o que vai acontecer, né? O corpo vai... O corpo vai acabar mostrando ou parando. Porque a gente hoje, que eu vejo na sociedade, cobra muito que a gente seja ativo. Então, falar que você, se eu ligar pra você e falar, o que você tá fazendo agora? Ai, tô descansando. Mas a essa hora é herdeira? É herdeira? Parece que cobra uma produtividade. Então a gente não se permite, às vezes, nem no final de semana, falar, não vou sair porque eu dar dormida depois do almoço. Quero dar uma descansada. E parece que não é permitido falar, não tô fazendo nada. O que você tá fazendo? Nada, não tô fazendo nada. E aí a gente tem uma colega aqui que tá passando por esse momentinho. Nossa, mas ela tá rindo, será que tem mesmo burnout, né? O que acontece são crises e são ciclos da doença. Então você começa a perceber, por exemplo, um choro fácil por uma causa que não era para tanto, uma incapacidade de resolver problemas simples, uma tristeza exagerada, e aí e um cansaço descomunal. Mas o que você fez hoje para estar tão cansado assim? O que você fez a vida toda ou como você está levando a sua vida? Como você está se respeitando? Eu acho que esse é o principal. Nós não damos limites e muitas vezes não é para o outro, é para nós mesmos. Eu sei fazer, eu sou capaz de fazer, eu tenho energia, eu estou com disposição, eu estou com capacidade e a gente começa a esgotar. O burnout é como se fosse frear um carro em alta velocidade. O carro para, sim, mas a que preço, né? E a outra coisa assim, que às vezes você começa a ter os resultados que você estava buscando, mas daí já aquilo não tem mais graça. Você já não consegue olhar a vida com gratidão, você já não consegue olhar e dizer, nossa, mas isso foi sempre o que eu quis. E por que eu não estou conseguindo celebrar esse momento da vida? Então é o momento de parar e rever a maneira como você está vivendo. Outra coisa, fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A multitarefas. A gente acha que está arrasando, né? Você está no celular, você está no computador, você está falando com o filho. E aí, não, é uma romantização da produtividade. É até aquilo que a gente já ouviu dizer, né? Eu trabalho enquanto eles dormem. É uma falácia, é um engano, tá muito errado. A gente precisa se respeitar para não dar esse pau no sistema, né? Que na verdade é a vida moderna e a gente ter acesso a tudo fácil e ao mesmo tempo. Então eu consigo estar fazendo uma coisa no computador, outra no celular e outra na minha casa. E aí parece que, nossa, eu agilizei meu tempo, porque em vez de eu sentar e ficar só fazendo o que eu precisava no computador, eu fiz a comida enquanto eu fazia isso, achando que você está ganhando tempo. Quando, na verdade, você não está fazendo nada direito e você está sobrecarregando o seu cérebro, que é aquela história. Antigamente, quando não tinha essa comunicação, não tinha celular, não tinha a internet, malemar tinha telefone fixo, quando você saía do trabalho, você deixava o trabalho lá e você só ia saber o que estava acontecendo no dia seguinte, quando você voltava pro trabalho. Se caísse um avião em cima do seu trabalho, você só ia descobrir no dia seguinte. Hoje não. Hoje você sai do trabalho, você leva o telefone com você e qualquer problema você tá ali, qualquer coisa, vão te ligar, vão te acionar mesmo quando você tá na sua casa. Mas você tá na sua casa, você já trabalhou 8, 12 horas. Se você tá na sua casa, não é para você ser incomodado. E a gente perdeu esse limite. Então, quando eu vou dormir, eu vou dormir. Quando eu vou comer, eu vou comer. Eu vou sentar para comer. Hoje, o que a gente vê? A pessoa senta para comer com o celular aqui, com a TV ligada, e nem conversa mais. Não tem aquele momento de parar e curtir a refeição. A gente tá o tempo todo
multitarefas, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e ignorando quando o nosso corpo tenta nos parar. Então, quando a gente tem uma dor de cabeça, uma gastrite, alguma coisa, a gente simplesmente faz aquele tratamento paliativo ali para resolver a dor naquele momento e não tenta entender por que isso está acontecendo, o que isso está querendo me dizer e que eu preciso parar. E se a gente não parar, a gente vai parar no médico, no psicólogo, com atestado, com alguma coisa. Então, é possível prevenir? É possível prevenir. Na verdade, você está falando aí do estado de presença. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele não acaba aqui. Vem o próximo com várias outras dicas, outros sinais e sintomas para você reconhecer e como de verdade não deixar chegar nesse ponto do estresse, nesse ponto de surtar e de precisar do afastamento e ser a recomendação médica agora você vai ter que parar. Se você gostou, já deixa seu like aqui e compartilha esse vídeo com mais pessoas que possam precisar dele. Um beijo e até o próximo vídeo.